Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com você? Que bom. Você já olhou para essa pessoa linda do seu lado e falou para ela: fofura? Que bom que você veio. Vamos orar? Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, por essa noite. Te louvamos por esse ambiente. Te louvamos pela vida de cada pessoa que aqui está. Que o Teu Espírito Santo ele venha nos instruir, nos capacitar, nos direcionar. Que essa noite a Tua palavra ela seja sim instrutiva, mas também transformadora. Para nos levar a um outro nível, para nos levar mais perto de Ti. Para que cada promessa na nossa vida ela se torne uma realidade. Para que cada promessa na nossa vida ela encontre um lugar e um espaço em nosso coração. Por isso nessa noite, Espírito Santo, age no meio do Seu povo. E que o nosso coração esteja atento para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Por isso eu te louvo grato por essa noite, em nome de Jesus. Amém? Nos últimos tempos tenho pensado bastante sobre algumas coisas. A minha esposa teve uma ideia esses dias, e você sabe como é que é a esposa da gente, né? Quando a gente está muito parado, ela sempre dá um jeito de pensar alguma coisa para a gente fazer, né? Lá na tua casa também é assim? Estou parado, ela fala: vou pensar em alguma coisa para esse homem fazer. Ele não está fazendo nada. E ela falou uma coisa simples, ela falou: a gente podia pensar em escrever um livro, né? Falei: olha só que beleza, né? Falei: pensar é uma coisa boa. Mas eu comecei a pensar, se nós fôssemos escrever um livro, qual seria o tema desse livro? Ou por onde começar? É claro que tudo isso tem a ver com aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Então, eu pensei em um tema chamado a presença transformadora. E esse é o tema dessa palavra nessa noite. Eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 5, né? O pastor pede para a gente pregar, mas ele já adivinha o texto da gente antes de começar o culto. Marcos capítulo número 5. E sabe, nesses últimos tempos, eu tenho tido um desafio, o desafio da paternidade. E eu estou aprendendo a ser pai, né? Tem mais alguém que está aprendendo a ser pai aí? E é um desafio, você está aprendendo, tem coisas que nós não sabemos. E o Vini também, muitas vezes eu quero impor algumas coisas para ele. Você, falando de você. Eu falo: não faz isso, volta aqui, não coloca o bicho na boca, não pega o cocô da cachorra, né? E algumas coisas que na imaturidade dele ele não consegue administrar. Mas ao mesmo tempo que eu estou aprendendo a ser pai, o Vini está aprendendo a ser filho. Mas eu gosto de me lembrar de que Deus é um Deus grandioso, e Deus não está aprendendo a ser pai, mas nós estamos aprendendo a ser filhos. E muitas vezes nós não sabemos confiar em Deus. Muitas vezes nós não aprendemos a ser filho em uma plenitude. E sobre esse entendimento, eu gostaria que você abrisse Marcos no capítulo 5, do versículo 1. Atravessaram o lago e foram para a região dos Gerazenos. Assim que Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes ali haviam sido acorrentados pés e mãos, mas arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Disse isso porque Jesus lhe havia dito: espírito imundo, saia deste homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região.
E ora, uma grande manada de porcos pastava em uma colina próxima. O espírito imundo implorava a Jesus. Os espíritos imundos imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada, que continha cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem que havia sido possuído pela legião de demônios, sentados, vestidos e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo o que tinha acontecido com o endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Aqui nós vemos essa história, e a Bíblia, ela é um livro arquétipo. E o que significa isso? Significa que muitas vezes, eu e você, se não na maioria das vezes, nós conseguimos nos enxergar na Bíblia. São histórias sobre Pedro, sobre José, sobre Abraão, sobre Gideão, mas muitas vezes nós conseguimos nos enxergar nessas histórias, porque a Bíblia ela tem esse poder de nos servir como espelho, porque muitas vezes quando nós estamos, nos sentimos injustiçados, nós lemos a história de José, parece que é conosco. Quando nós passamos por dificuldade e temos uma noite horrível, e lemos Lucas capítulo 5, nós vemos a história de Pedro que teve uma pesca frustrada, e ali nós conseguimos nos enxergar também. Então a Bíblia ela consegue fazer isso, consegue espelhar algumas coisas em nós. E eu vejo na vida desse gadareno aqui algumas coisas que a minha geração ela tem tomado como estilo de vida. Talvez você que está aqui, você fala: não, mas eu não estou endemoniado igual esse cara estava, né? Olha para o seu irmão e fala: fica calmo, tranquilo, fica tranquilo aí. Fala: não, eu não estou endemoniado, talvez alguma coisa, me dá um arrepiozinho só às vezes quando passo na frente do cemitério, mas nada demais, né? Mas o que eu vejo é que algumas características desse cara tem muito na nossa geração, e muitas pessoas, não tem pai esse menino aqui na frente, Jesus? Vai dar tudo certo, filho, fica tranquilo. Onde que eu parei mesmo? Nas características do gadareno, né? E eu vejo algumas características nesse cara que por muitas vezes eu consigo ver na minha geração. A primeira característica que eu vejo nesse homem é que ele era alguém que não tinha mais esperança. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele vivia onde? Nos sepulcros, no cemitério. E o sepulcro, o cemitério é o lugar do quê? Do final da vida. É um lugar de fim. E muitas vezes eu vejo na minha geração pessoas que estão vivendo sem esperança. Elas não têm mais essa expectativa do amanhã. E entrou nesse modo de viver sem esperança. Pessoas que não conseguem mais ter uma caminhada com Jesus, porque a esperança delas parece que saiu. Pessoas que quando vão aceitar Jesus, ou vão entrar em um desafio com Deus, falam: mas e se der errado? Eu vou aceitar Jesus, mas e se eu cair? Eu vou ter uma vida de liderança, eu vou assumir o desafio de uma célula, eu vou viver com Deus, eu vou ter compromisso, mas e se der tudo errado? E a minha pergunta para você é: e se der tudo certo? Porque às vezes nós perdemos a esperança e começamos a agir como se tudo fosse dar errado. Como se Deus não estivesse no controle, como se Deus fosse um pai inexperiente. Volto a repetir, Deus não está aprendendo a ser pai, mas nós precisamos aprender a ser filhos. E esse cara, ele vivia assim, alguém sem esperança, alguém que não conseguia projetar as coisas no amanhã. E muitas pessoas têm vivido dessa forma.
tem vivido uma vida totalmente sem esperança. Eu converso com muitas pessoas, e algumas pessoas que não são de Jesus, ou que estão longe da presença transformadora de Deus. Isso é normal, viver sem esperança. Mas nós que nos aproximamos de Cristo, viver sem esperança é inaceitável. Por quê? Porque muitos confiam em carros, e outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos no Senhor. Se você for olhar para a economia do país, você não vai ter esperança. Se você for olhar para o Brasil, não vai ter esperança. Tem esperança para o Brasil, igreja? Até brinquei esses dias no Arena que alguns dizem que a coisa mais certa a se fazer era devolver para Portugal e pedir desculpa, né? Devolver lá para eles, falar, não demos conta, toma aí de volta, né? Perdão, segue o baile agora com vocês. E sabe, muitas vezes nós olhamos as situações como se não tivesse esperança. Olhamos para o nosso emprego, olhamos para a empresa que temos e falamos, não tem mais jeito. Sabe, nós não dependemos das coisas naturais, nós dependemos dos céus. Os céus ainda mandam na terra. O homem, ele não pode ter nada se do céu não for dado. Deus continua no controle. Por isso não tem como nós vivermos sem esperança. Mas existe uma outra coisa nesse cara. A segunda característica que eu vejo nele, ele era alguém que não era sujeito a ninguém, como diz a Bíblia, ou nada podia prendê-lo. E a minha geração, ela tem vivido desse jeito. É uma geração que não aceita a ajuda de outras pessoas. Uma pessoa mais velha dá um conselho, ela não escuta. O líder da igreja dá um conselho, não escuta. Vive, segue e fala, não, quer saber, eu vou viver do meu jeito. Eu vou viver por aquilo que eu sinto. E acaba cada vez mais se frustrando. Não está sujeito a ninguém. Sabe, é perigoso quando a única voz que direciona a nossa vida é a voz do eu. Porque isso é um caminho de insanidade. Um psicopata, a voz dele é maior do que tudo, até mesmo do que a realidade. Por isso nós precisamos estar assim, debaixo de pessoas, debaixo de uma liderança, escutar conselhos. Porque muitas vezes, ou na maioria delas, o que vai transformar a nossa vida não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. E a minha pergunta para você é: quem na sua vida pode corrigir a sua rota? É importante nós termos pessoas na nossa vida que ajudam a corrigir a rota e falar, você está errado. Porque é muito fácil, o nosso coração ele é enganoso, como a Bíblia diz. O coração do homem ele é enganoso, mais corrupto que todas as coisas. E às vezes nós achamos estar num caminho certo, mas estamos caminhando em um caminho de morte. Eu me lembro da vez que eu cheguei e sentei com o meu pastor, não. Eu tenho uma estratégia de que quando ele está trabalhando, fazendo alguma coisa na cantina, que ele não para, eu chego do lado e começa ali um discipulado meio que junto, né? A minha esposa também é assim, já vou entregar ela vive com discipulado aí, com a pastora pelos cantos aí, né? Mas é porque elas têm muita coisa para resolver também, né? E eu peguei e falei para o pastor, olha pastor, parece que algumas pessoas elas não querem, elas não vão, parece que elas não se empenham, não buscam crescer, não fazem as coisas com excelência. E o pastor ali lavando a louça, e o pastor sem olhar para mim, ele falou, você já imaginou que talvez você seja o cara dos 5 talentos, cobrando do cara que tem 2 talentos, que ele tem a mesma performance que você? Naquela hora eu parei, caí em mim, recolhi a minha insignificância do chão, e sair de mansinho. Nós precisamos de pessoas que ajudam a nos corrigir, mas é uma geração que ninguém pode corrigir. É uma geração que casa se a esposa fala uma verdade, porque o casamento ele não transforma ninguém, o casamento apenas revela. Você sempre foi preguiçoso, agora que você casou ficou visto para todo mundo. Você sempre foi bagunceiro, a mulher sempre foi mandona e chata. Algumas, né? Algumas não. Não nessa igreja, na outra. Estou me complicando aqui, meu pastor. Me defende. O pastor...
Me defende aí, meu pastor. Mas nós precisamos estar sujeitos à voz de alguém. Algumas pessoas que precisam nos ajudar a corrigir a nossa rota quando nós estamos errados. Porque tem pessoas que se você chega para ela e fala: oi, tudo bem? Eu não te vi no culto. Que religiosidade! Agora se eu não for no culto eu não amo a Deus. Calma, a pergunta é só se você está tudo bem. Fala para o seu irmão: oa, calma. A pergunta é só se está tudo bem. É só porque você é importante para nós. Está querendo mandar na minha vida? Não, é só para saber como é que você está. Fica sossegado. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, que estão ficando muito sérios. Mas esse cara não estava sujeito a ninguém. Terceira característica, ele não tinha paz. Ele ficava gritando dia e noite. Não tinha paz. E sabe, alguém que está longe da presença de Deus, ele não tem paz nunca. Noite e dia, não tem paz. Ainda que faça tudo o que deseja, não consegue ter paz. E esse cara não tinha descanso, e eu vejo muito isso na nossa geração. Pessoas que não têm paz. Pessoas que enfrentam problemas, e como todo mundo enfrenta problemas que algumas vezes são necessários, né? Igual eu esses dias, começou a vazar um pouquinho de água do carro. E o que eu fazia? Completava, né? Água é barata, a gente completa. Daqui a pouco começou a vazar muita água do carro. E aí minha esposa veio e falou: Eu falei: vamos levar para ver. Conversei com o meu mecânico, vamos lá. E o que ele disse? Aquele discurso de todo mecânico: fica sossegado, isso aí vai dar quase nada. É baratinho, 300 pila resolve. 300 pila resolve, vamos lá. Cheguei lá, levei o carro e tal. Ele começou a olhar o que precisava trocar. Meu irmão do céu, quase que eu tive que comprar um carro novo. Precisava trocar tudo? E a questão não é o quanto vai custar, a questão é em quantas vezes você faz no cartão. Fez lá, trocou tudo. Cheguei em casa com a sensação de dever cumprido, né? Deu tudo certo. Beleza, 2 dias depois, a calçada da garagem, água. Aquele líquido rosa lá, como é que é o nome? Fluido. A minha esposa falou: trocar as coisas e não resolveu. Fomos ver de novo, deu problema no radiador, tem que trocar o radiador. Por que eu estou desabafando aqui com você? Ore pela minha vida. Não, porque isso é problema de quem tem carro. É um problema bobo, mas talvez você tenha muitos problemas. Por exemplo, um problema no casamento, isso é problema só de quem é casado. Isso é problema só de quem tem filhos. Eu tenho problema no trabalho também, isso é problema de quem está no trabalho. Eu tenho problemas com os meus discípulos, isso é problema de quem? E muitas vezes os nossos olhos, eles não conseguem encontrar paz. E alguns problemas que são natural nós enfrentarmos. E o nosso coração nunca tem paz quando estamos longe de Deus. E esse homem vivia totalmente sem paz. Quarta característica que eu vejo nesse homem, e essa talvez seja mais forte: ele é vilão da sua própria história. Porque a Bíblia nos fala que ele se cortava nas pedras. Não eram as pedras que cortavam, era ele que se atirava nelas. E sabe o que acontece com essa geração? Muitas vezes ela está se atirando em coisas, em situações, se machucando. E ela é o vilão da própria história. A pessoa sabe que o relacionamento sem Deus não dá certo. O que ela faz? Ela se joga. E ela fala: não, com 99,99% das pessoas deram errado, mas comigo vai dar certo. E adivinha o que acontece? Dá errado. Não, a maioria das pessoas faz assim,
e não dá certo, mas eu vou ser diferente, eu vou ir e vai dar certo, eu consigo levar uma vida com Deus sem ler a Bíblia, eu consigo levar uma vida com Deus sem oração, vai dar certo, e no final, e adivinha quem é o maior vilão? Você mesmo. E às vezes nós colocamos a culpa no diabo. Nesse caso aqui, esse cara tinha até uma parte para colocar a culpa no diabo, mas em uma parte da nossa vida, nós gostamos de transferir a responsabilidade. Isso vem lá de Adão. E sabe, a covardia, ela é a arma principal. Não, a transferência é a arma principal do covarde. Um covarde, ele vive transferindo a responsabilidade. Quando Deus chega para Adão e fala: Adão, você comeu da árvore que eu falei para não comer? O que ele disse? Foi a mulher. Chegou na mulher, foi a serpente. O que a serpente falou? Nada. Porque Satanás ama quando você transfere a culpa para ele. Satanás ama quando você transfere a culpa, porque quem transfere a culpa não está pronto para a mudança. Se você gosta de transferir a culpa para as outras pessoas, para a situação, você não está pronto para a mudança. Mas quando você bate no peito e fala: realmente eu errei, você está pronto para mudar. Por isso nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos estar nessa presença. Ele era vilão da própria história. Enquanto o personagem principal não muda, a história não muda. É aquele programa que tinha há um tempo atrás na televisão, aquele que passava a novela antiga, como é que é o nome? Vale a pena ver de novo. Tem gente que está nessa vida, vale a pena ver de novo, né? Eu estou aqui, eu estou nesse erro, mas vamos de novo, vai dar certo no final. Se você não mudar as atitudes, o resultado vai ser igual. Seja ele no seu casamento, seja ele na sua vida com Deus, seja ele no seu trabalho, seja ele em qualquer área. Nós precisamos mudar. Quinta característica que eu vejo nesse homem: ele tem uma mente dividida. Alguém que olha. É claro que os demônios faziam com que ele vivesse essa dualidade. E ali no caso, ele se prostra diante de Jesus. Quem olha de longe e vê alguém ajoelhado pensa o quê? É adoração. Mas o que ele fala? Olha, Jesus, eu peço que você não me expulse dessa região. E sabe, tem muita gente na minha geração que tem a mente dividida. Você olha, está ela lá na bio do Instagram: servo do Deus Altíssimo, filho amado do Pai. Aí você olha o stories, não está mostrando que é filho do Pai, não. Ou filho de um outro pai, né? Não, mas eu amo a Deus. Pois é, mas o seu amor com Deus, ele não é medido pelas suas palavras, ele é medido pelas suas atitudes. Não, eu tenho Deus no meu coração. Pois é, mas se não tiver transformado você, não vai adiantar de nada. Ter um conhecimento de Deus raso, que não te leva à transformação. A Bíblia nos fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas não é contra uma igreja que não é transformada, é contra a igreja que foi transformada, é contra a igreja que não tem a mente dividida. Uma hora está de mãos dadas com Deus e daqui a pouco já não está mais, já está longe. Uma hora acredita, daqui a pouco não querem saber. Uma hora eu vou com Deus até o final e daqui a pouco não vou mais. Uma hora eu quero viver os planos de Deus, mas não toque nessa área da minha vida. Olha para o seu irmão e fala para ele: existe uma presença transformadora. Deus tem suas maneiras de falar com nós, tem seus jeitos de trabalhar em nós. Lá em Atos, no capítulo 9, Deus encontra com um homem chamado Saulo, que mais para frente vai se tornar Paulo, e o derruba no chão, uma forte luz, e fala para ele: olha, levanta, entra na cidade de Damasco, vai lá na casa de um cara chamado Judas, e lá alguém vai lá e vai orar por você, e vai te explicar as coisas. Ele se levanta e vai. Só vamos abrir um parênteses aqui, fazer uma sublinhada. Você acha que Jesus não poderia
conversar com Paulo tudo que ele precisava conversar? Você acha que Jesus não tinha oratório suficiente para convencer aquele homem ou para mostrar para ele que ele estava errado? Tinha. Mas qual era o problema de Paulo? Ele perseguia a igreja. Então Jesus vai lá e encontra um homem chamado Ananias e fala para ele: Ananias. E Ananias é alguém que escuta a voz de Deus, é um homem que tem essa percepção. Ele fala: sim, Senhor. Em algumas traduções fala que ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor dá para ele uma missão fácil. Olha, você vai lá na casa de Judas, tem um cara chamado Saulo, lá você vai orar por ele. E o que ele diz? Está repreendido, Senhor, em nome do Senhor mesmo. Pensa comigo, imagine que existe um assassino, um ladrão, que está roubando as casas do seu bairro, que está matando pessoas, e você sabe quem ele é. E você está lá no seu momento de oração falando: Senhor, livra-me do mal, Senhor, livra-me do mal, Senhor, livra-me desse ladrão. E de repente você escuta a voz de Deus dizendo: viu, está na hora de você ir lá e fazer uma visita para esse ladrão, para esse assassino. Você vai lá e vai falar com ele. E Ananias falou: não dá, o Senhor não o conhece. Você acha que Deus erra? Deus fala para ele: vai, Ananias, vai, que esse cara precisa saber o quanto que ele vai sofrer por amor ao meu nome. E sabe o que acontece? Ananias vai, porque ele está em uma presença transformadora. A mesma presença que transformou um assassino no maior pregador do Novo Testamento, e de toda a Bíblia, de todos os tempos, acredito. É a mesma presença que transformou um covarde em alguém corajoso para pregar o Evangelho. E essa presença continua transformando pessoas. Mas a nossa mente, ela não pode estar dividida. Enquanto o louvor retorna, eu gostaria de falar sobre 3 coisas que Jesus faz nessa situação. E a primeira delas é que Jesus, 5,15, vai dizer que Jesus, quando se aproximaram de Jesus, viram um homem que havia sido possuído de demônios, sentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Uma das coisas que acontece quando nós nos aproximamos de Deus, é que Ele devolve para nós o equilíbrio. Esse cara era alguém totalmente desequilibrado, mas agora na presença de Deus, o equilíbrio foi devolvido. Preste atenção aqui, isso é muito importante. Libertação é quando Deus, Ele tira o controle da minha vida, a direção, o volante da minha vida, das mãos dos meus inimigos, e coloca de novo nas minhas mãos. Isso é libertação. Jesus tira o controle da minha vida do passado. Jesus tira o controle da minha vida dos meus traumas, do meu pecado, de tudo aquilo que é externo, daquilo que fizeram, e coloca de novo nas minhas mãos. Ele tira o controle da sua vida da cocaína, tira o controle da sua vida da dependência de vícios e coloca de novo na sua mão. Isso é libertação. Agora, conversão é quando eu pego o controle da minha vida e falo: realmente eu não dou conta sozinho, Jesus. E eu devolvo para Ele e falo: a sua vontade é muito melhor do que a minha. E eu começo a viver a vontade de Jesus. Por isso nós precisamos estar na presença de Deus. Deus, Ele precisa devolver o equilíbrio em nós. Segunda coisa que eu vejo que Jesus faz: Jesus devolve o propósito para esse homem. Esse homem era alguém que vivia totalmente sem propósito. E muitas pessoas, elas vivem sem propósito, jogadas de um lado para o outro. E Jesus, ele quer subir no barco, ele quer ir com Jesus. Jesus fala: não, você vai para casa, você vai voltar para sua casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez com você e como Ele foi bom com você. E esse cara se levantou, e agora ele está devolvido ao propósito, porque ele tem uma mensagem.
Nós entendemos o nosso propósito quando nós carregamos uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é o que Ele fez na minha vida. Da onde Jesus te tirou? Essa mensagem, ela pode transformar vidas. Igual esses tempos eu estava conversando com uma pessoa que não acreditava na igreja. Falando, olha, eu não acredito na igreja, nada a ver, é coisa do passado. Nós temos que nos reunir em casa, nós temos que, não podemos dar dízimo, podemos dar tijolo para o pastor, telha para ele construir alguma coisa, mas não dar alimento, mas não vamos dar dinheiro. Eu deixei ali ele desabafar um pouco, depois eu falei para ele, não concordo com você, porque pensa comigo, se uma pessoa chega na igreja e precisa pagar a conta de luz, eu vou chegar lá e vou oferecer tijolo para a Copel? Se a pessoa precisa de algo, que eu preciso do dinheiro, preciso de um tratamento, eu vou oferecer tijolo, alimento lá no UPA, lá no convênio, vou fazer alguma coisa assim? Vou pagar a gasolina do cara com tijolo, com telha? Não tem como. Não precisa de igreja? Tudo bem, a sua casa suporta 200 pessoas usando o banheiro? A minha não suporta. Criança? Ele falou, não suporta. Falei, pois é. Reunião em casa existe, o nome disso é célula. Você conhece? Não, não conheço. Pois é. Então a igreja já evoluiu muito, você precisa conhecer a igreja de verdade. Sabe, quando nós entendemos o nosso propósito, Deus ele nos dá uma mensagem e nós temos para onde seguir. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé. E a terceira coisa que Jesus devolve para esse homem, que acontece na nossa vida, quando nós estamos nessa presença transformadora, Jesus devolve o valor a esse homem. Como o pastor explicou aqui, sobre a região, onde a economia principal era dos porcos, e parece meio estranho, porque Jesus está atendendo aquele pedido. Isso às vezes buga a nossa mente, porque você tem pedidos que várias vezes são barrados no céu, não tem? E agora está ali um cara endemoniado, pede algo para Jesus, Jesus segue, fala sim, pode ser. Porque realmente, o plano de Jesus era devolver o valor para aquele homem. E aquela região inteira ficou assombrada com aquilo que aconteceu, porque 2.000 porcos teve uma quebra na economia. Muitas pessoas falaram daquele feito, mas Jesus estava devolvendo o valor para aquele homem, porque para Jesus coisas são coisas e pessoas são pessoas. Os porcos eram descartáveis, mas uma pessoa, ela não é descartável. E se tem algo da mensagem que eu quero que você grave, é esse final. Timothy Keller é um grande pregador americano, ele morreu ano passado. Ele disse uma frase seguinte, que nós somos muito piores do que imaginamos, vírgula, e somos muito mais amados do que podemos sonhar. Jesus permitiu que aquela região sofresse um prejuízo, porque havia alguém importante demais para ser esquecido. Havia um homem precioso demais para ser esquecido. E agora é sobre mim e sobre você. Você é precioso demais para ser esquecido na depressão. Você é precioso demais para ser esquecido no meio dos seus problemas. Você é precioso demais para ser esquecido na igreja. E muitas pessoas têm esse sentimento consigo, de que elas estão esquecidas por Deus. Você é precioso demais para ser esquecido no pecado. Você é precioso demais para ser esquecido. Se eles acharam um escândalo aquilo que aconteceu com os porcos, imagina tudo aquilo que Jesus iria fazer. Ele iria romper com a história, ele iria causar um tumulto nos céus, porque o verbo de Deus, que se fez carne, foi parar numa cruz,
para pagar um alto preço, porque você é importante mais para ser esquecido. E muitas vezes nós vivemos uma vida na igreja fria, morna, esquecidos por Deus, vírgula, achando que somos esquecidos por Deus, quando na verdade não somos, porque existe uma presença transformadora. A Bíblia nos fala: achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós, diz o Senhor. Por isso a questão não é o tamanho do problema que eu tenho, mas a distância que eu estou de Deus.